Você com certeza sabe que proteína igual massa muscular, certo? Mas você já se perguntou qual que é a quantidade certa de proteína que você deveria tomar? Porque eu demorei um bom tempo perguntando para os caras mais experientes que eu conhecia e ainda assim faltava informação. E aí, cara, eu descobri o que a ciência fala sobre isso e eu vou te mostrar agora que isso tudo é muito mais complexo do que você chegar em casa correndo depois do seu treino e mandar um wheyzão pra dentro. No vídeo de hoje você vai me agradecer porque eu vou te ajudar a dar uma olhada num dos pontos que com certeza vai ajudar o seu bolso e que também pode ajudar muito o seu shape. Então roda a vinheta e vamos começar! A primeira coisa que você precisa se dar conta, cara, é que existem várias fontes de proteína. E embora todas elas tenham o seu valor, algumas delas têm uma qualidade muito maior que as outras. É igual existe um monte de loja de suplemento aí, cara, mas a melhor a gente sabe que é a gsuplementos.com.br, que lá, cara, você compra direto do fabricante, você não tem lucro de revendedores e lojistas. E se você usar o cupom Léo Araújo na hora de finalizar a compra, você ganha um descontão ainda, porque você é do batalhão, cara, e o batalhão sempre tem moral. E agora eu sou do time da AlphaCo. Manos, que qualidade de tecido de roupa, que corte, que roupa legal e que preço, viu? Você pode usar o cupom Léo Araújo num site que já tem um precinho muito em conta para uma qualidade de produtos de camisetas e bermudas que você coloca no corpo, adapta ao seu corpo, é dry fit. Além de ser dry, tem tecnologia anti-odor, vai. Dá uma olhada no site da AlphaCo que tá aqui na descrição e se usar o cupom Léo Araújo você tem um descontinho lá quando fechar a compra porque você é do batalhão, beleza? Mas sobre as proteínas, cara, existem alguns fatores que diferem a qualidade delas e um deles seria o valor biológico, que basicamente quanto maior for o valor biológico de cada proteína, maior será a quebra e a absorção dessa proteína pelo seu corpo. O segundo fator seria a quantidade de aminoácidos presentes em cada fonte de proteína. São 20 aminoácidos, sendo que 10 desses nós não conseguimos produzir, e a gente chama eles de aminoácidos essenciais. E são esses aminoácidos que são os mais importantes para a construção de massa muscular. A real é que não existe nenhum mistério aqui. Você provavelmente já sabe que a gente está falando de ovos, leite, seus derivados, de carne, peixe e tudo mais. Mas, Léo, quanto que eu devo me preocupar com qual fonte de proteína eu estou ingerindo? Eu acho que você vai se surpreender com a minha resposta, mas não deveria se preocupar tanto, cara. Desde que você esteja consumindo a quantidade que o seu corpo, precisa por dia. E eu tô falando isso porque o simples fato de você, cara, ingerir várias fontes de alimentos por dia, isso aí já garantiria que você conseguiria ingerir por dia a quantidade de aminoácidos necessária. Nesse caso aí, visando construção de massa muscular, Desde que o seu corpo, você esteja batendo por dia o que o seu corpo demanda. Lembrando o que, cara? Que a fonte de proteína, na verdade, são as fontes de alimentos que a pessoa escolhe que vai determinar como que essa musculatura vai aparentar uma vez que ela foi construída. Outra coisa também é que vai influenciar diretamente no balanço calórico. Só que existem alguns estudos aí, cara, que mostram que somente esses dois fatores não deveriam ser os principais a serem levados em consideração. Porque teve um estudo que saiu em 2017, onde eles pegaram dois grupos, separaram e fizeram com que um grupo ingerisse no pós-treino 20 gramas de proteína e o outro grupo também 20 gramas de proteína. Só que a diferença é que um grupo ingeriria as 20 gramas de proteína derivadas somente de fonte do ovo completo e o outro somente as claras. Baseado no que eu falei aqui em cima, nas quantidades, no final dos testes, teoricamente, os marcadores deveriam ser os mesmos, Porque 20 gramas de proteína, 20 gramas de proteína, mesma coisa. Mas não foi, cara. O grupo que comeu os ovos inteiros, ao invés de comer somente as claras, no final do tempo previsto do estudo, teve um ganho de massa muscular maior do que o grupo que comeu só as claras. Sem contar que, além de ter ganhado mais massa muscular, esse grupo também teve uma melhoria muito maior do que o segundo grupo em relação à perda de gordura. E o que isso quer dizer no final das contas, cara? Quer dizer que existem algumas características sobre construção de massa muscular que nós ainda não entendemos ou pelo menos não conseguimos colocar em teoria. E que como nós não temos isso tudo mapeado, cara, quando se trata de massa muscular, de ganho de massa muscular, seria inteligente variar as fontes de proteína. Agora, quanto que eu tomo ou como, Léo? A Organização Mundial de Saúde, cara, defende que
para cada quilo corporal, você deveria ingerir mais ou menos 0,8 gramas de proteína. Cara, você não ouviu errado, cara. Isso quer dizer que uma pessoa de mais ou menos 100 quilos teria que comer, supostamente, 80 gramas de proteína por dia só. E se você for botar na ponta do lápis, você for fazer os cálculos, você vai ver que não é muito difícil você bater essa quantidade em, 2 refeições aí sem nenhum esforço. E não tem que ser mesmo, rapaziada, porque essa quantidade que a OMS separou, ela não leva em consideração o esforço, a atividade física. Quando essa análise foi feita voltada para o esporte, esse número foi demonstrado, cara, que ele foi insuficiente para pessoas que praticam esporte de alta performance ou para pessoas que praticam atividade física com uma certa intensidade. E o valor exato, ele vai mudar de acordo com a fase que você tá. Se você tá secando, se você tá crescendo ou se você só está mudando a composição corporal. Quando você está em cutting, por exemplo, o seu corpo ele não tem tantos alimentos, tantas fontes de alimentos assim disponíveis para ele buscar energia ao invés de consumir a sua massa muscular ou a sua gordura, também não vai estar muito alta. Então, qual seria a jogada aqui? Para evitar que você catabolize, seria inteligente que você utilizasse as proteínas em quantidades um pouco mais altas quando você está em cut. O ideal seria que você ficasse entre 1,8 a 2,8 gramas de proteína por quilo corporal. Então, dentro desse range aí, você precisa descobrir qual que é o número que fica mais confortável para você dentro da sua rotina, tendo em mente que, se você estiver com um BF um pouco mais alto, você vai ficar próximo do número menor, 1,8, mais próximo do 1,8, e se você tiver, com o BF um pouco mais baixo, com a musculatura um pouco mais evidente, você vai trabalhar com a ingestão de proteína um pouco mais alta, mais próxima do 2,8, ou talvez até o 2,8 em si. Já em bulking, você não precisa se preocupar tanto, porque você já está bem alimentado. Então é bem provável que o seu corpo ele vai utilizar massa muscular como fonte primária de energia. É bem provável que você catabolize. E aí não é aquilo que eu te falei, se você tiver 100 quilos, nesse caso aí você consumiria por volta de 150 gramas a 220 gramas de proteína por dia. O que também não é muita coisa para bater se você colocar na ponta do lápis aí, beleza? Existem alguns cálculos que eles consideram quanto de massa muscular você tem, e aí teoricamente eles colocam a quantidade de proteína em cima do quanto de massa magra você tem. Nesse caso é um pouco complicado, porque fazer esses cálculos confunde um pouco as pessoas. E aí, Léo, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu vou te falar, cara. Tem um padrão que desenvolveram, fizeram uns cálculos loucos lá e conseguiram chegar a um padrão que gira em torno de mais ou menos 1 grama de proteína por cada centímetro de altura que a pessoa tem. Aí no meu caso, por exemplo, eu tenho 1,81 m, ou seja, 181 centímetros. Eu deveria consumir por dia 181 gramas de proteína por dia. E isso, cara, esse cálculo ele funciona muito bem, principalmente para pessoas que estão com o BF um pouco mais alto. E quanto de proteína que o seu corpo consegue usar para transformar do que ele absorveu? Entenda que o processo de absorção é um e o processo de usar o que foi absorvido para construção de massa muscular é outro. São 2 processos diferentes. Então, beleza. Quanto que o seu corpo consegue usar por refeição? Alguns estudos, cara, mostram que de 20 a 25 gramas de proteína por refeição já seria o suficiente para estimular a hipertrofia, ter um estímulo anabólico e que qualquer quantidade acima desses números seria um completo desperdício. Inclusive, cara, uma vez eu lembro que eu e o Gorgonói, a gente meio que discutiu, de bater uma boca sobre isso em uma viagem lá na gringa, porque em determinado momento a gente estava na viagem e ele estava quase o dia inteiro sem fazer refeição, se eu não estou enganado. Naquele momento, ele decidiu fazer uma refeição de mais ou menos 90 gramas de proteína, cara, de uma vez só assim, Era muita coisa, rapaziada. Além do whey, tinha refeição sólida também. E naquela altura, eu falei pra ele, eu defendi pra ele que seria mais inteligente se ele utilizasse apenas metade daquela proteína ao invés de comer as 90 gramas de vez. E ele defendia o contrário. Hoje em dia, mesmo sabendo que isso é multifatorial, eu olho de uma forma diferente, porque é só você reparar, cara, quem faz jejum intermitente. Tem muita gente que é trincada, que tem massa muscular pra caramba, que come muito mais do que 25 gramas de proteína por refeição, porque o cara tá fazendo jejum intermitente há maior tempão, e não tem como você falar que esses caras aí, por exemplo, olha o shape desses caras aí, não foi aproveitada a proteína na hora que ele fez a refeição, pô. E tem um estudo aí, cara, que mostrou onde eles pegaram 2 grupos, um com ingestão de proteína alta e o outro com ingestão de proteína baixa. No final, eles compararam os resultados. A curva de síntese proteica, de anabolismo do grupo que comeu mais proteína foi maior do que a curva do grupo que comeu menos proteína por refeição. Isso aí praticamente te mostra, cara, que é mais inteligente
você manter o consumo de proteínas um pouco mais elevado quando o seu objetivo é ganho de massa muscular. E mesmo sabendo que você precisa se preocupar com a quantidade maior de proteína por refeição, tem estudos que mostram que é muito mais inteligente se você estimular a síntese mais vezes ao dia. Como assim, Léo? O que você está falando? Bom, cara, agora chegou na hora de falar de como comer para potencializar os seus ganhos. Afinal, você já sabe que tipo de proteína é melhor, você já sabe quanto que você vai comer no final do seu dia. Agora você precisa saber como. Quando você come e a sua síntese proteica começa a aumentar, os estudos mostram que demora mais ou menos um prazo de 2 horas até que você consiga estimular novamente a síntese. E eu acredito, rapaziada, que é daqui que vem aquela informação que você tem que comer de 3 em 3 horas para você crescer. Porque teoricamente, quando você faz isso, cara, você mantém a sua síntese proteica lá no alto, o que criaria um ambiente anabólico muito favorável para você ganhar massa muscular, né? Um ambiente anabólico não, um ambiente metabólico. Mas será mesmo que isso aí se prova na prática? Em 2020, um estudo separou 2 grupos. O primeiro grupo estava com ingestão baixa no café da manhã, ingestão média no almoço e ingestão alta de proteínas na ceia, enquanto o outro grupo estava com a quantidade de proteínas distribuída igualmente ao longo do dia. Eles tentaram fazer com que os grupos comessem a mesma quantidade, mas por conta da diferença ali, o grupo 1 acabou comendo 10 gramas de proteína a mais do que o segundo. E o que rolou aí, cara, foi que depois de 12 semanas de teste, o grupo que comeu a quantidade de proteínas distribuída igualmente teve marcadores de força muito melhores do que o do outro grupo nos exercícios aplicados e teve também um ganho de massa muscular muito mais acentuado. Embora esses estudos não sejam tão precisos assim, cara, dá pra você ter uma noção do que fazer. E tem muita literatura, cara, que defende que o ideal seria que você estimulasse sua síntese proteica pelo menos 4 vezes ao dia. Pelo menos. Mas, Léo, se comer 4 vezes ao dia, estimular a proteína 4 vezes ao dia é bom, então eu vou estimular 10 porque vai ser muito melhor, né? Calma, que não é assim que funciona, calma. Isso aí já foi testado, cara. E em 2021 o estudo mostrou que não tem tanta melhora assim, caso você estimule sua síntese proteica por 6, 7, 8, 9 vezes ao dia. Pra fazer isso daria muito mais esforço, muito mais trabalho e foi provado que o grupo que ficou entre 3 a 4 refeições ali por dia teve os melhores marcadores porque teve quase os mesmos níveis do pessoal que comeu mais vezes sem todo o esforço de ficar dividindo 60 refeições ao longo do dia, né? Então, tá aí a sua resposta, cara. Agora você já sabe o que fazer. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha feito diferença pra você, da mesma forma que tenha certeza você fez diferença pra mim ficando até o final. Se inscreve no canal se não for inscrito, comenta a sua opinião caso não tenha comentado ainda e não deixe de esmagar o gostei aqui, porque isso me ajuda muito, beleza? Eu vejo vocês em breve. Valeu, falou e fui!